Tem lugar aqui na frente? Vamos à nossa prece. Senhor, vós que sois o imperador dos imperadores, vós que imperas no céu, na terra e no mar, imperai também neste lar, para que sejam afastadas todas as más influências, tanto material quanto espiritual. Se esse lar não fosse vedado, como carregaríamos esta cruz? Essas portas estão sempre abertas para as lendas de Jesus. Estará fechada para a influência do malfeitor, abertas de corpo e alma para os intérpretes do Senhor. Vindes a mim, tu que sofres, tu que te queixas de dor, entregai teu sofrimento ao Divino Mestre, Senhor. Pelas lágrimas que derramou Maria aos pés da cruz, também derramaremos as nossas para agradecer-te, Jesus. Que assim seja. Jesus gostaria de ir a Jerusalém por ocasião da Páscoa. E chamou João e André e disse para eles prepararem o caminho. E João perguntou, e qual caminho seria, Senhor? Porque existem dois, pela Samaria e pelo Rio Jordão, onde a caminhada é suave, um frescor muito grande, muita vegetação. E o da Samaria é pedregoso, deserto, cheio de assaltantes. Não é muito recomendável. E Jesus então disse, eu vou pela Samaria. E eles ficaram meio espantados. Falaram, mas como, Senhor? O Senhor quer ir pelo lugar mais difícil? Mas já que o Senhor quer ir, então a gente vai na frente procurar uma estadia, porque o caminho é longo e a gente vai precisar dormir nesse longo caminho. E eles foram. Chegando na primeira casa, foram pedir a pousada. Mas o samaritano, vendo que eles eram judeus e que estavam indo para Jerusalém, negou a acomodação. E eles então voltaram para Jesus e eles sabiam que dar abrigo ao viajante é algo assim sagrado para aquele povo, porque eles andavam muito a pé. Todo o trajeto era a pé, com exceção dos camelos, né? E aquele que negasse essa colaboração deveria chover chuva do céu e matar todos eles. E Pedro chegou para Jesus e falou assim, olha, Senhor, foi negada a estalagem, a acomodação. O Senhor quer que eu peça ao Senhor que mate todos eles? Sim, tranquilamente. E Jesus então disse, não, Jesus, Deus, pede para que a gente venha salvá-los e não matá-los. Então, já que é assim, né? E então iniciou-se a jornada. E eles fizeram uma caminhada longa, cheia de sacrifício, até chegarem a Jerusalém. A Jerusalém tem, mais ou menos, naquela época, 200 mil habitantes. Mas por ocasião das festas, chegava a 2 milhões de pessoas. Então era bastante movimentado. E eles chegaram lá, cansados, esgotados, não é? Com os pés quase que sangrando. E ao invés de alguém oferecer uma bacia d'água, porque era costume, né? Para que o viajante colocasse os pés, uma salmourazinha para poder aliviar, simplesmente o doutor da lei chega para ele taxativamente e pergunta, qual é o maior mandamento da lei? O doutor da lei é aquele que conhece todo o Velho Testamento. 614 mandamentos, dito por Moisés. Ele sabia de todos eles. Era formado, e o doutor da lei é que ia julgar as pessoas com esse conhecimento todo.
Então ele pergunta, qual é o maior mandamento? E Jesus devolve com uma outra resposta, com outra pergunta. O que está escrito na lei? E ele sabia. Amarás ao teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e ao próximo como a si mesmo. Isso ele sabia. Mas tinha uma coisinha nessa lei aí que ele não entendia direito. Ele chega para Jesus e fala assim, mas quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Aí Jesus conta a parábola do bom samaritano. Quando Jesus falou que ia contar essa parábola, Pedro, que queria matar todos os samaritanos, ficou arrepiado, né? Puxa vida, eu queria matar todos eles, agora o mestre vai contar um bom samaritano. Então ele diz assim, ó. Descia um homem de Jerusalém para Jericó. Jericó é uma cidade aprazível, igual o Rio de Janeiro, assim. E no meio do caminho ele foi assaltado. De forma que deixaram ele nu, totalmente desfigurado, abandonado, e lá estava o homem caído na estrada. Ele descia de Jerusalém, possivelmente veio do templo. Aí Jesus fala assim, logo em seguida veio um sacerdote. O sacerdote veio, olhou o caído e falou assim, toco nele ou não toco? Porque se eu tocar eu fico impuro. E acontece um detalhe interessante, por ocasião das festas, o sacerdote fica se preparando 15, 20 dias, num preparo rígido. Lavar as mãos na hora certa, não encostar em criaturas, em mulheres que estejam naqueles dias, e uma série de purezas que eles criaram, e o sacerdote, então, uma delas não era tocar em nada morto. E ele, para não ficar impuro, por quê? Porque se ele tocasse, era o seguinte, ele fazia todo esse tratamento de pureza para ir para o templo atender as pessoas. E em troca, ele levava de volta para a casa dele os alimentos que os fiéis levavam para o templo. Né? Levavam os animais mortos, lá tinha atrás do templo um metro de sal. Um metro de sal. Eles salgavam as aves, os animaizinhos, e eles levavam para casa. Se ele tocasse no morto, ele ia perder, porque ele tinha que se preparar tudo outra vez, ele ia perder as festas, ia perder a refeição da família. Então, não tocou, foi embora. Aí vem um levita. Levita é da tribo de Levi. Essa tribo aí não paga dízimo. Eles cuidam do templo. O sacerdote, os cuidadores do templo, são tudo levitas. Ele viu que o sacerdote passou de largo, também foi embora. Aí passava um homem, ele não vinha de Jerusalém, não sabia de onde vinha, ele passava pelo local e era um samaritano. E viu o homem caído, desceu da sua cavalgadura, ou do seu cavalo, ou do seu burrinho, que a gente pensa num cavalo fogoso, né? Mas às vezes era um burrinho. E foi atender a pessoa caída. E não olhou se ele era grego, se ele era italiano, se ele era judeu, não sabia, porque não tinha como identificar. Simplesmente o ajudou. Enquanto que os outros fizeram toda essa identificação rapidamente, né? Ele simplesmente passou azeite nas feridas, vinho, pegou o homem, colocou no seu cavalo, levou até uma estalagem próxima, pagou ao homem da estalagem e disse para ele assim, olha, na volta, o que precisar ser pago, eu pago. E foi embora. Aí, o sacerdote
Ele não ajudou o caído, porque aquilo que já contamos. O levita também não ajudou. E o samaritano ajudou. Depois ele pergunta para o sacerdote quem foi aquele que ajudou o caído, quem era o próximo dele. E o sacerdote ficou em dúvida. Por quê? Ele não falou samaritano. Porque entre os judeus e o samaritano tinha uma rixa muito grande. 700 anos antes de Cristo, houve uma dispersão dos judeus. Eles eram 12 tribos. Houve uma dispersão lá porque os judeus da parte baixa, a parte norte, eles foram invadidos por bárbaros. E esses bárbaros cometiam muitas coisas que os judeus não gostavam. Eles incineravam casas, eles pegavam crianças para o holocausto. Então houve uma separação muito grande. De fato que ficaram das 12, 10 tribos se separaram de duas. Duas tribos ficaram para o sul, que é a tribo de Judá e de Benjamim. E o resto ficou na Samaria. Por isso é que eles tinham essa diferença, e por isso que o samaritano não ajudou o judeu. Eles brigavam entre si a ponto de se matarem durante a noite. Essa era a diferença entre eles. Então o sacerdote não falou que era o samaritano. Ele simplesmente falou assim, foi aquele que teve misericórdia para com ele. E por que ele agiu assim? Porque, na realidade, ainda existe, e até hoje, essa divergência. Então, Jesus não falou para ele assim, vai e cumpre o mandamento. Simplesmente falou, vai e faça o que for possível. E o sacerdote, com tudo isso, não sabia com quem ele estava falando. Ele não sabia que ele estava falando com o governador do planeta. Então, hoje talvez ele já saiba. Então a lição que fica é essa, quem é o meu próximo? Quando eu estou caído, quem é o meu próximo? Porque o sacerdote poderia dizer, o meu próximo é ele, mas não quero ajudá-lo. Mas quem é o próximo daquele que é caído? Está caído. Essa que é a razão da observação da parábola. E aí fica o nosso ensinamento, de que nós devemos ajudar as criaturas sem identificar a cor, a profissão, o que ela faz, porque não importa a sua profissão, não importa o que você faz, importa como você faz. Porque às vezes a pessoa é letrada, tem profissões muito boas, lindas, mas tem um comportamento extremamente grosseiro, infantil. E às vezes aquele que tem uma profissão humilde trata os outros com muito mais amor. Então essa é a lição que fica para todos nós. E vamos às nossas vibrações. Nós vamos vibrar pela paz do mundo, pela expansão do Evangelho em todos os lares, vibrando amorosamente pelo nosso lar, envolvendo as paredes, teto e piso, neutralizando todas as forças contrárias e negativas, pedindo a espiritualidade para que possa nos ajudar na limpeza da nossa casa, envolvendo os familiares que lá nós deixamos, que eles possam receber o passe, a harmonização da saúde física e espiritual. Vibremos pelos vizinhos,
pelos nossos familiares, pelos nossos adversários. Se tivermos algum familiar em situação difícil, que nós possamos dirigir a nossa vibração para ele nesse instante. Vibremos pela nossa casa de trabalho, por todos os nossos colaboradores e deixaremos uma vibração entregue à espiritualidade para que possa ser levada onde houver a maior necessidade. Assim, agradecemos à espiritualidade pela cobertura, pelo amparo, a Jesus pela oportunidade de estarmos juntos e a Deus nosso Pai, nós pedimos licença para encerrarmos o nosso Evangelho da noite de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus.